O tema 2 da unidade 3 é sobre população do continente europeu. E vai falar características gerais, vai falar um pouquinho sobre taxa de crescimento vegetativo, expectativa de vida, imigração, o que é que motiva as pessoas a irem para o continente europeu, o que é que fazem com que essas pessoas saiam do seu país de origem e migrem para o continente europeu, quais são as causas da imigração, vai falar um pouquinho também sobre xenofobia, que ocorre muito lá, mas não é algo restrito ao continente europeu, xenofobia acontece praticamente em todo mundo, né? Acontece em todo mundo, a gente poderia até citar um exemplo do Brasil, quando a gente estiver falando, e vai falar um pouquinho sobre o conflito lá na Síria, a Guerra Civil Síria, que começou em 2011 e perdura até os dias atuais. Aí vamos começar falando um pouquinho sobre as características gerais do continente europeu em relação à população. Não precisa decorar o tamanho da população do continente europeu. Isso é irrelevante para vocês, na verdade. Mas aqui tem um dado, né, dizendo assim que existem aproximadamente 739,4 milhões de habitantes no continente europeu, distribuídos de modo irregular. Quando eu digo que a população se distribui de modo irregular, é porque ela não é uma população que se concentra, como é que eu posso dizer? De forma igualitária pelo território. Ela está dispersa no território. A maior parte das pessoas que habitam a Europa, habitam a parte central da Europa, até a parte ocidental. A maior parte das pessoas habitam a parte central, a parte ocidental. A parte leste é menos habitada. E, consequentemente, a parte leste da Europa também é a parte que tem os menores indicadores sociais, onde a gente vai encontrar também uma população que não apresenta grande renda, países que enfrentam enormes quantidades de problemas relacionados à sociedade, à economia, países que no passado fizeram parte da União Soviética, que eram socialistas, ou que tinha alguma união, geralmente, com a União Soviética. Tipo assim, algum acordo com a União Soviética. E muitos, até recentemente, estavam passando ainda pelo processo de transição para o capitalismo. Muitos eram socialistas. Para não ficar aí só imaginando, eu vou ver se eu encontro aqui um mapa da divisão da Europa. Mapa da Europa Ocidental e Oriental. Eu acho que eu já mostrei esse mapa, não mostrei não, vocês? A gente pode dividir a Europa em duas partes. Europa Ocidental, que quer dizer a parte oeste, e a parte oriental, que é a parte leste. Mas aqui não está bem interessante não, para mostrar. Espera aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa melhor. Aquilo ali não está interessante. Eu acho que é aqui. Livros, no ano. Deixa eu ver se é o livro 1. A parte mais desenvolvida da Europa é a parte ocidental. É onde a gente vai encontrar países como Alemanha, França, Itália, os países mais ricos. E a parte leste é a parte menos desenvolvida. Mas não significa dizer que é menos desenvolvida, assim, que eles são extremamente pobres, que todos os países da parte leste são muito pobres, ou que eles são países onde as condições de vida são extremamente precárias. Não é isso, não, mas tipo, é a parte da Europa menos desenvolvida. Isso tem a ver com razões históricas do continente. Tô quase encontrando, peraí. Opa. Aqui traz até uma diferençazinha. Peraí, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho duas imagens aqui de países diferentes. Vocês estão vendo agora? Estão vendo essas imagens aqui? Do livro? Ó, essa imagem aqui, essa da Finlândia. A Finlândia é um país que se localiza na parte ocidental, né? Finlândia. E a Albânia, logo aqui embaixo, na parte leste da Europa. Olha a realidade. O livro quis, na verdade, fazer uma comparação, né? De um país do leste da Europa e um país da parte ocidental da Europa, oeste da Europa, que é mais desenvolvida e a parte leste menos desenvolvida. Mas uma coisa que a gente não pode, como é que eu posso dizer? A gente não pode errar, assim, achando que todos os países da parte leste são pobres ou apresentam uma situação de vida muito precária. Não é assim, não. É porque, na verdade, o livro quis fazer uma comparação, mas não, nem todos são assim. Aí deixa eu olhar, mostrar o mapa. Aqui o mapa. Ó,
Todos os países que estão nessa parte verde aí do mapa, tá vendo? Todos eles são países que a gente considera como a Europa oriental. Oriental. Pega sua mão direita e você vai ver, eles estão na parte direita do mapa, porque é o leste do mapa. E todos que estão aqui em vermelho é a parte ocidental da Europa. Essa é a parte mais desenvolvida. Naquela imagem, mostrava uma imagem desse país aqui, ó, nesse país aqui, a Finlândia. E mostrava uma imagem também de outro país mais do leste, que era a Albânia, não era? Cadê a Albânia? Albânia. Aqui, ó, logo um pouquinho aqui abaixo, na parte sul da Europa. Albânia. Tá vendo? A Albânia faz parte da parte leste. E a parte oeste é a parte mais desenvolvida da Europa. Tanto em relação à economia, quanto em relação a indicadores da sociedade como um todo. Se bem que a economia também faz parte como indicador social, mas enfim. Essa parte vermelha é a parte mais desenvolvida mesmo. E aí a maior parte das pessoas que habitam esse continente habitam da parte central à parte ocidental do continente. A maior parte das pessoas. E tem alguns locais na Europa que a gente vai encontrar baixa densidade demográfica. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas habitando 1 km². Então, tem alguns locais na Europa, como, por exemplo, áreas montanhosas, áreas de clima frio polar, que a gente vai ver que não tem uma grande presença de pessoas habitando, por causa daquelas condições ali, seja o clima, seja o relevo, de certa forma empata ali, corrobora para que as pessoas não habitem essas áreas. E em relação a essa divisão aqui, que divide a Europa em duas, Europa Oriental e Europa Ocidental, a parte ocidental é mais habitada. Ela tanto é a parte mais desenvolvida economicamente, socialmente, quanto é a parte mais habitada da Europa. A maior parte das pessoas habitam da parte central da Europa até a parte oeste da Europa. Agora deixa eu sair aqui. Qualquer coisa eu volto. Ó, crescimento populacional. Um dos problemas que o continente europeu vem passando hoje em dia é a queda da taxa de natalidade. Natalidade quer dizer nascimentos. Queda da taxa de natalidade significa dizer o quê? Diminuição do número de nascidos vivos, né? De pessoas que estão nascendo, na verdade. Nascido vivo, não, nascendo. Pessoas que estão nascendo. E aí isso é provocado pelo quê? O que é que provoca um ritmo de crescimento lento na Europa? O que é que está provocando a diminuição da taxa de natalidade na Europa? Alguém sabe dizer quais são as razões? O que é que provoca a diminuição da queda da taxa de natalidade? Eu acho que você tinha dito que era a presença de mulheres também trabalhando, Isso, o a inserção da mulher empoderamento no que mercado está de trabalho. crescendo. Os Isso. custos para a criação dos filhos. O custo para a criação dos filhos. As mulheres hoje em dia estudam mais e ao estudar, cada vez mais elas passam a adiar a gravidez e muitas até a não querer ter filhos. A inserção da mulher no mercado de trabalho também é um dos fatores, porque a mulher, quando passa a trabalhar, ela passa a se ocupar, e ao se ocupar, ela passa também, de certa forma, a querer ter menos filhos, porque ela não tem condições, de certa forma, de manter ali, criar tantos filhos e trabalhando ao mesmo tempo. É bem complicado você conseguir isso, mas, enfim, é uma das coisas que fazem com que a mulher tenha menos filhos. Outra coisa que Paulo falou aí, é o custo de ter um filho. Muita gente fica romantizando essa questão de ter filhos. Tipo, é muito bonito ter um filho, não sei o que, não sei o que lá. É tão bacana a gente ter um filho para o nosso futuro, para ele cuidar da gente. Fica pensando nisso, mas ter filho custa tanto dinheiro, quanto custa tempo. Custa seu tempo. Muitas vezes, e geralmente é a mulher que sai mais prejudicada nessa situação, porque as mulheres, elas geralmente ficam mais próximas dos filhos. Não é algo generalizado e tal, não vou generalizar. Mas geralmente as mulheres, elas perdem mais tempo cuidando dos filhos do que os homens. Ele geralmente tem maior autonomia de sair, de trabalhar, não sei o que lá, e a mulher geralmente fica em casa cuidando dos filhos. Isso, de certa forma, causa muito tempo, isso demanda muito tempo. E não só tempo, como dinheiro, né? Tudo aquilo que o filho precisa para viver bem, seja alimentação, saúde, segurança, mobilidade, transporte, educação, já falei, né? Educação, vestimenta, tudo isso custa. Então, uma das coisas que fazem com que as pessoas tenham menos filhos é a questão do custo de ter um filho. Ter um filho custa. Custa tanto tempo quanto dinheiro. O planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? Ou que se faz muito? Isso não acontece na Europa. Na verdade, essas características que a gente está falando aqui da Europa, que está provocando a diminuição da natalidade lá, é algo que está acontecendo praticamente em quase todos os países do mundo, né, que estão enfrentando atualmente um processo de transição demográfica.
de passagem de um crescimento rápido da população para um crescimento mais lento da população. Alguns países até já passaram por essa transição e alguns estão passando. Mas, então, o que eu quero dizer é que isso não é restrito à Europa. Por exemplo, no Brasil está acontecendo isso, que era da taxa de natalidade. Nós estamos vivenciando um período de diminuição da natalidade, diminuição da fecundidade da mulher, que é o número médio de filhos que a mulher tem. Isso está relacionado, obviamente, a várias coisas, como, por exemplo, o que a gente já falou aí agora, né? Inserção da mulher no mercado de trabalho, maior grau de escolaridade da mulher, elevação do custo de se ter um filho, tempo e também dinheiro, e também a questão do planejamento familiar. Muitos casais, eles planejam, casais e mulheres, no geral, são as mulheres que têm os filhos, mas enfim, fazem planejamento, tipo assim, eu só vou ter 2 filhos. Eu só quero ter 2 filhos porque é a quantidade de filhos que eu consigo criar, que eu consigo dar atenção, que eu vou conseguir ali custear eles e tudo mais. Eu só vou ter 1 filho. Eu não posso ter filho, porque de acordo com as minhas condições, hoje eu não posso ter filho. E também não quero ter filhos. Hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Sempre fizeram, na verdade. Mas nem sempre deu certo. Mas o planejamento familiar é uma das coisas que fazem com que a diminuição da natalidade ocorra. Planejar a quantidade de filhos que se vai ter ou até se não vai ter filhos. Outra coisa, difusão e popularização dos meios contraceptivos. O que é isso? Difusão e popularização dos meios contraceptivos. É que hoje, mulheres, homens, têm maior contato com métodos contraceptivos. Seja um preservativo, seja uma pílula anticoncepcional, né? O controle ali do processo, do ciclo da mulher, seja a pílula do dia seguinte, seja a inserção do DIU também na mulher, né? A utilização do DIU como método de prevenção da gravidez. Enfim, tem N formas aí de a gente prevenir a gravidez. Mas hoje de manhã, um aluno me chamou a atenção quando ele fez um comentário. Eu estava falando sobre isso, ele fez um comentário que eu parei a aula e comecei a discutir, porque eu acho interessante, acho que a gente não pode passar por cima. Ele disse assim, professora, tem filho quem quer. A mulher tem filho porque ela quer. Aí eu disse, não é bem assim. Porque nenhum método contraceptivo, embora os métodos contraceptivos eles sejam bem eficazes na prevenção da gravidez, nenhum método, nenhum que eu falei, nenhum que vocês vão conhecer ao longo da vida de vocês, nenhum método contraceptivo é 100%. 100% de eficácia. Ele tem geralmente 99%, né? Alguns são 99% de eficácia. Mas você pode engravidar usando preservativo, você pode engravidar tomando a pílula do dia seguinte, você pode engravidar tomando a pílula anticoncepcional, né? O controle lá da sua menstruação, controlando a sua menstruação. Você pode engravidar de N formas, porque nenhum método contraceptivo é 100%. Então, quando a gente diz assim que, fulano engravidou porque quis, fulano não engravidou porque quis. Muitas vezes fulano não queria engravidar. E aquilo ali aconteceu. Tem gente até que utiliza mais de um método contraceptivo, que é para controlar ainda mais, para prevenir ainda mais a gravidez. Porque sabe que nenhum método contraceptivo ele é 100%. Ele não tem 100% de eficácia, nenhum. Então, geralmente quando a gente diz assim, fulano tem filho porque quer, mas você não analisa a situação daquela pessoa, se ela teve educação, se ela foi instruída, se ela foi orientada para utilizar isso, aquilo, se a mulher foi violentada, se ela foi obrigada a ter a relação sexual. N coisas podem acontecer. Às vezes a gente julga tanto sem ter uma noção do que aquela pessoa passa, do que aquela pessoa vivencia, da história daquela pessoa. Eu só estou usando esse exemplo para vocês perceberem que esse preconceito, esse julgamento que existe em torno da gravidez é sério e a gente não para analisar, porque a gente vê o mundo de acordo com o nosso umbigo, de acordo com a nossa vidinha, com os nossos privilégios. A gente não vê o mundo do outro, a gente não para pensar o que é que tal pessoa passa durante o dia, durante a vida dela. A gente olha muito a vida conforme a nossa vida e não conforme a vida do outro. Aí a gente comete alguns julgamentos, sem querer muitas vezes, mas comete. Então, se eu perguntar na prova, esclareça os fatores que provocam a diminuição da taxa de natalidade no continente europeu. Vocês vão citar inserção da mulher no mercado de trabalho, grau de escolaridade da mulher, vão falar um pouquinho sobre o custo dos filhos, tempo, dinheiro, vão falar também da questão do planejamento familiar, métodos contraceptivos, mas vocês vão explicar. Eu não quero que vocês só citem, não. Expliquem. Como vocês veem essa situação. Expliquem. Não só cite coisas, não. Expliquem. Criem uma resposta. Sim, aí diante dessa queda da taxa de natalidade, alguns países da Europa vêm tentando incentivar os casais a terem mais filhos. A terem filhos. Por quê? Porque quando em alguns países a gente vai encontrar
um crescimento vegetativo negativo. O que é que significa dizer que um crescimento vegetativo é negativo? É quando tem mais pessoas naquele país morrendo do que nascendo. Isso é uma coisa negativa para o país. Significa dizer que o ritmo de reposição da sociedade não está ali encontrando uma estabilidade. Ou seja, a população não está crescendo no ritmo de reposição, na verdade. Ela consegue repor ali a quantidade de pessoas, como é que eu posso dizer, estáveis, para persistir ali naquela sociedade, para que a sociedade se desenvolva. Aí o que é que alguns governos fazem? Crescimento vegetativo, vocês sabem o que é, né? Crescimento vegetativo é natalidade menos mortalidade. Pode ser positivo, negativo ou até nulo. Quando é negativo, eu falei negativo aqui no caso, que é quando tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Mas eu também posso ter um crescimento vegetativo positivo, como por exemplo, aqui no Brasil ainda está numa taxa positiva, que é quando tem mais pessoas nascendo do que morrendo. É o contrário do negativo. Mas em alguns países da Europa, através dessa constatação do crescimento vegetativo negativo, eles começaram a incentivar, principalmente financeiramente, as pessoas a terem mais filhos. Uma das medidas que foram criadas, né, foi a questão da licença maternidade. Aumentar aí os meses... Não está ouvindo? Tem alguém não me ouvindo também? Oi? Oi? Eu estou ouvindo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Paulo? Não estava ouvindo um momento. Tá. Talvez seja a internet. Hoje de manhã minha internet deu uma travada geral aqui. Mas talvez possa ser a sua também. Sim, aí o que é que se faz em alguns países da Europa? Eles incentivam as pessoas, os casais a terem mais filhos. Tanto financeiramente quanto em relação a políticas para fazer com que as pessoas permaneçam bem confortáveis em relação a ter filhos. Tipo, aumentar o prazo da licença maternidade e da licença paternidade, para os pais que permanecerem em casa mais tempo com seus filhos. Né? Isso estimula, de certa forma, as pessoas a terem mais filhos. Isso de acordo com os governos, né? Se fosse comigo, isso não me estimularia. Mas alguns casais estimulam. Alô? Oi! Deu uma travada aqui. Deu de novo? Vixe. Deu. Sua conexão com a internet está instável. Ah, então sou eu. É a minha internet. Tá para mais Mas alguém? continua, Tá? melhorou agora. Tá, melhorou? Eu acho que ela tá caindo e voltando, caindo e voltando. Mas tudo, quando tiver assim, fale, viu? Que eu paro. Pode falar. Nos países, sim, aí em alguns países o que é que aconteceu? Eles começaram a incentivar os casais a terem mais filhos e tudo mais, mas aí em outros começaram a diminuir esses incentivos aos casais a terem mais filhos. Quando houve a diminuição dos incentivos, aí o que é que aconteceu? Houve novamente uma queda da taxa de natalidade. As pessoas começaram a ter menos filhos novamente. E um dado assim bem interessante. Travou. Ana Beatriz? Oi. De novo? Caiu de novo. De novo? Caiu de novo. Voltou, eu acho. Voltou. Ok. Sim, eu vou repetir o que é que eu tinha dito, então. Em alguns países da Europa, houve uma diminuição desses incentivos para os casais terem mais filhos. Como, por exemplo, na França. Na França, onde houve uma diminuição desses incentivos. Aí, o que é que aconteceu? A resposta foi que diminuiu a taxa de natalidade. Porque eles tinham incentivado os casais a terem mais filhos, depois eles tiraram alguns incentivos, e aí começou a cair de novo a taxa de natalidade. O que é que faz com que, se eu perguntar na prova, o que é que faz com que o ritmo de crescimento populacional na Europa continue estável? Continue no ritmo de reposição da população? Vai ser o quê? O que é que provoca isso? É a quantidade de quê? A gente já viu que o crescimento vegetativo em alguns países é negativo, que morrem mais pessoas do que nascem. Mas o que é que mantém ainda o crescimento da população da Europa estável ainda, no ritmo de reposição da população? A quantidade de imigrantes que chegam nos países. Os imigrantes, eles, de certa forma, conseguem manter ali estável o ritmo de crescimento da população. Geralmente, a taxa de natalidade do imigrante é maior do que a taxa de natalidade do europeu. É o que ainda consegue manter a população da Europa crescendo num ritmo até razoável, de que consegue ali repor aquela população. Professora, por que isso é uma coisa, esse assunto da população da Europa, esse crescimento vegetativo, negativo, assusta alguns países? Porque, de certa forma, as pessoas que trabalham para manter a sociedade funcionando, a economia funcionando, que mais consome geralmente também, são as pessoas jovens. Quanto menos jovens numa sociedade, isso preocupa o governo desses países, porque, de certa forma, são aquelas pessoas responsáveis por manter a economia funcionando e também
por trabalhar e também por, de certa forma, manter os idosos recebendo sua aposentadoria e tudo mais. São as pessoas mais jovens. Elas contribuem mais, digamos assim, para a economia do país. Então, isso causa um certo alvoroço em alguns países, quando eles notam que o crescimento vegetativo está negativo. E sem contar que, tipo, países que enfrentam o crescimento vegetativo negativo, eles começam também a pensar nessa questão da terceira idade. E aí, quando encontra esse outro motivo aqui, que é a expectativa de vida, que muitos países da Europa a expectativa de vida é bem elevada. No geral, as pessoas vivem em média 75 anos. E até mais do que isso, né? Aqui tem aqui, ó, acima, a expectativa de vida da população europeia está acima de 75 anos. Expectativa de vida significa dizer o quê? A quantidade média de anos que uma pessoa pode viver, né? Expectativa aí de quantos anos você pode viver. E em relação a isso, na Europa, o indicador é um indicador bem alto, né? Muitas pessoas conseguem chegar numa faixa de idade aí bem elevada, próximo dos 100 anos. E isso, de certa forma, preocupa os países quando a gente vai encontrar aí um país onde o crescimento vegetativo é negativo e a expectativa de vida é alta. Ou seja, tem muitas pessoas atingindo a faixa da terceira idade. Mas quem é que mantém as pessoas da terceira idade recebendo aposentadoria? Não é só o Estado. Não é só o Estado, não. Não é só o Estado que faz o dinheiro chegar até as pessoas. São as pessoas mais jovens, que trabalham, que movimentam a economia e fazem com que essa renda da terceira idade seja, de certa forma, atingida, que eles consigam aí receber sua aposentadoria. Uma das medidas que é tomada, que inclusive no Brasil também é tomada, é aumentar o prazo para as pessoas se aposentarem. Fazem muito isso. Aumentar o prazo para as pessoas se aposentarem. Salvo engano, aqui no Brasil, a idade mínima agora para você se aposentar é com 62 mulheres, 65 homens, salvo engano. E você tem que ter tantos anos de trabalho também, tipo 30 anos de trabalho mais a idade. Aí você se aposenta. Senão, você fica esperando. Eu contribuí, mas eu não tenho a idade ainda. Então, você vai esperar a sua idade para poder se aposentar. Eu nem contribuí para o INSS, para a Previdência Social, e também não trabalhei. Então, meus pêsames, porque você vai ter que esperar muito tempo para se aposentar. Infelizmente é assim. Porque a intenção, quanto mais sobe a expectativa de vida, não nos países desenvolvidos, isso não é tão crítico não, mas países como o nosso. A intenção é que você morra se você se aposentar. A intenção do governo, dos governos em si. A intenção é que você morra e você não se aposente. Porque aí você é um gasto a menos para o Estado. É assim que acontece na prática. Eu estou falando de modo radical, mas é assim que acontece na prática. Então, alguns países da Europa a gente vai encontrar uma expectativa de vida alta. No geral é alta, porque é mais de 75 anos a expectativa de vida. E em países como, por exemplo, Itália, Grécia, Alemanha, a porcentagem de idosos na população é enorme. Né? Na Itália existem pelo menos 22% da população idosa. Na Grécia, esse número vai para 21,3%, Alemanha, 21,1% da população. Professor, isso é muita coisa? Muita coisa. Primeiro porque você tem que pensar que quando você chega na terceira idade, devem existir políticas públicas destinadas a esse grupo de pessoas. Tipo, o governo deve investir em saúde, lazer, educação, que façam com que essas pessoas continuem vivendo tranquilamente e tenham o mínimo ali necessário para se viver bem. E que elas tenham também uma renda. Então, de certa forma, causa uma certa preocupação para alguns governos, uma taxa de idosos muito elevada. Eu até citei esse exemplo de manhã. Eu não sei se vocês viram, mas a Itália, salvo engano, foi o país da Europa que mais sofreu com a mortandade de pessoas, né? Na Covid-19, com a Covid-19. A Itália foi um dos países... Morreu muita gente na Itália. Na verdade, a Itália chegou num momento tão crítico, agora no início do ano, que as pessoas chegavam no hospital e os médicos tinham que escolher entre um idoso, se o idoso ia viver, ou se um jovem ia viver. E muitas vezes eles escolhiam o jovem do que o idoso. Porque eles consideram que o jovem ele pode viver mais, ele tem mais anos ali de vida, enfim. Ou então porque geralmente o idoso ele já sofria de algum problema, já tinha alguma doença. Aí eles começaram a ponderar. Por quê? Porque não tinha leito para todo mundo, não tinha respirador para todo mundo. E a Itália é um dos países que possui uma quantidade de idosos muito elevada. Então, um dos fatores que fez com que eu morresse tanta gente na Itália, um dos fatores foi esse, porque eles têm muito idosos. E a quantidade de pessoas, né, do grupo de risco aí. Uma das pessoas que são do grupo de risco são os idosos.
Então, eles sofreram muito com isso. Um dos fatores seria esse, porque a população da Itália é uma população muito idosa. Grande parte, ó, 22% da população, em média, são de idosos. E sem contar que, por mais que os idosos, eles de certa forma, permanecessem em casa, ou então não saísse tanto, muitas pessoas idosas na Itália ou em outros países da Europa que pegaram a doença, pegaram pelo contágio com jovens. Jovens que não respeitavam, saíam, passavam para esses idosos e aí os idosos morriam. Muitos morreram por causa disso, né? Por causa da doença. Então, para você ver que a responsabilidade é uma coisa assim bem universal, principalmente num momento como esse. A minha responsabilidade não é só comigo, a minha responsabilidade é com todo mundo, né? Já falei sobre isso aqui. Ó, o aumento da expectativa de vida tem exercido grande pressão nos sistemas de seguridade social e de saúde. Seguridade social, obrigando os governos europeus a rever suas políticas públicas para atender essa população aí que está crescendo em enormes quantidades. Se eu perguntasse a vocês o que é que faz com que a expectativa de vida de um país aumente, vocês iam dizer o quê? As pessoas começarem a viver mais tempo. Sim, mas o que é que faz com que você viva mais tempo? Você chega até os 75 anos, 80 anos. Saúde. O que é que tem que ter no seu país para você viver muito, viver bem? Qualidade. Uma área de saúde de qualidade. O que é uma saúde de qualidade para vocês? É uma saúde que não demora muito na fila e mais tempo também. Sempre tem remédio, disposição, etc. Remédios, médicos, hospitais. Professora, porque eu esqueci Posto o de nome, mas saúde, é médico um disponível. Saúde, dado que, médico tipo, disponível. como é o nome daquele dado que mede a qualidade de vida do país? É esse... IDH? Aham. Sim. IDH alto. IDH alto. Certo. Mas expectativa de vida tem tudo a ver com saúde, né? Se o país não investe no setor de saúde, possivelmente a expectativa de vida daquele país ali vai ser baixa. Possivelmente. Porque o que faz você viver bem é você ter condições ali sanitárias e de saúde adequadas. Saneamento básico, água encanada, tratada, o esgoto também tratado, né? Toda logística de infraestrutura para que as pessoas não contraiam doenças e etc. Então, se não tem isso no seu país, possivelmente a expectativa do seu país é baixa, certo? Existem enormes fatores, mas um deles são esses aí: saneamento básico, acesso a médicos, a hospitais, a postos de saúde, a vacinas, há uma enorme quantidade de aparatos ali que faz com que você consiga viver bem e consiga atingir a terceira idade. Tem essa, né? Atualmente está havendo uma espécie de uma guerra fria, mas uma guerra fria multipolar. Não sei se vocês perceberam, tá vendo? É como se a Guerra Fria nunca tivesse acabado. Tá havendo uma disputa pelo poder do mundo em relação à saúde, para ver quem é que consegue lançar a primeira vacina eficaz contra a Covid-19. Não sei se vocês estão sendo bombardeados por informações, mas eu estou. E eu vejo que a China é um dos países que tá mais na frente, né, nesse quesito de vacina, né? Parece que a vacina, os testes são os mais avançados. São os que estão já em fase final, são os da China. Mas os Estados Unidos recentemente comprou todos os testes de 2 empresas aí. Né? Eles compraram todos os testes que tem no mercado. Porque, de certa forma, eles querem mostrar para o mundo que eles têm que se sair bem primeiro e depois o resto que se vire. Não sei se vocês repararam isso, mas saiu essas notícias essa semana. E outra coisa, essa questão da vacina é você mostrar para o mundo que, tipo, o meu país tem o melhor setor de saúde do mundo. O meu país tem um ramo